No capítulo 10 de Oséias, Israel é comparado a uma vinha frondosa que, em vez de usar sua prosperidade para a glória de Deus, usou para multiplicar os altares idólatras e as estelas. O coração hipócrita da nação será castigado com a destruição desses mesmos ídolos. O povo rejeita o Senhor e expressa descrença no poder do rei, preferindo a mentira, o falso juramento e o processo injusto. O centro do medo é a perda do bezerro de ouro de Bet-Avém, que será levado como tributo para a Síria. O profeta conclama o povo à mudança com a famosa exortação: semeai na justiça e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras, é tempo de buscar o Senhor. No entanto, o diagnóstico final é de que eles cultivastes o mal e colhestes o pecado, e a destruição será rápida e total. Vamos à leitura. Oséias capítulo 10. Israel era uma vinha frondosa que dava muitos frutos. Porém, quanto mais frutos, mais multiplicava seus altares. Quanto mais prosperou a terra, mais ricas estelas construiu. Hipócrita é o seu coração. Vai receber o devido castigo. Ele mesmo vai derrubar seus altares e quebrar suas estelas. E dizem com efeito: não temos rei porque não tememos o Senhor. E que nos fará o nosso rei? Proferem vãos discursos e juram falso quando concluem suas alianças. Os processos brotam como a erva venenosa nos sulcos. Os habitantes de Samaria tremerão por causa do bezerro de Bet-Avém. Seu povo toma luto por ele, e o bando de seu sacerdote lamenta-se por causa dele, temendo que sua riqueza lhe seja tirada. Também ele será levado para a Síria, para ser oferecido em homenagem ao grande rei. A confusão se apoderará de Efraim, e Israel se envergonhará de seu ídolo. Samaria está aniquilada, seu rei é como a espuma tona da água. Serão destruídos os lugares altos de Bet-Avém, o pecado de Israel. Espinhos e abrolhos crescerão nos seus altares. Dirão então as montanhas: cobri-nos, e as colinas: caem sobre nós. Desde os dias de Gabaá tens pecado a Israel. Ali se revoltaram contra mim. Não os atingirá em Gabaá a guerra contra os maus? Virei castigá-los. Os povos se unirão contra eles, porque devem ser punidos pelo seu duplo crime. Efraim é uma novilha bem tratada, que gosta de calcar a eira, mas porei a canga em seu pescoço, atrelarei Efraim. Judá lavrará, Jacó puxará o arado. Semeai na justiça e colhereis abundância em proporção. Lavrai novas terras. É tempo de buscar o Senhor, até que venha espalhar a justiça sobre vós. Cultivastes o mal e colhestes o pecado. Comestes o fruto da mentira, confiastes em vossa política e no grande número de vossos soldados. O tumulto da guerra vai elevar-se em tuas cidades, e todas as tuas fortalezas vão ser destruídas, assim como Salvana destruiu a dinastia de Jeroboão, no dia do combate em que a mãe foi esmagada com seus filhos. Assim sereis tratada, Betel, por causa de vossa maldade. Desde a aurora desaparecerá o rei de Israel. No capítulo 11 de Oséias, vai começar com uma retrospectiva terna. Deus recorda Israel como criança que ele amava e chamou do Egito. Ele descreve seu cuidado pessoal. Ensinou Efraim a andar, tomou-o nos braços e segurava com laços humanos, com laços de amor. No entanto, o povo se afastou e ofereceu sacrifícios aos Baals. O resultado é o juízo, o exílio na Assíria e a destruição. O ponto crucial da carta é a reviravolta de Deus. Ele hesita em executar o juízo final, pois seu coração se revolve de dó e compaixão. A decisão final é de misericórdia, não porque Israel mereça, mas porque sou Deus e não um homem. Sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. A epístola termina com uma promessa de retorno, onde o Senhor rugirá como um leão, e os filhos do Ocidente voltarão tremendo às suas casas. Oséias capítulo 11. Israel era ainda criança e já eu amava, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifício aos Baals e queimaram oferta aos ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar. Tomavam nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como que tira da boca uma rédea e deles alimento. Ele voltará para o Egito e o assírio será seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará suas cidades, destruirá seus filhos,
que colherão assim o fruto de suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convido-o a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como o Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como um leão. Ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave e os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. No capítulo 12 de Oséias, o Senhor denuncia a nação por viver na mentira e hipocrisia. Efraim cerca-me de mentira e a casa de Israel de hipocrisia. O povo busca segurança em alianças estrangeiras vãs, buscando a Síria e o Egito e multiplicando a violência. Deus entra em processo com Judá e com o reino do norte, tratando segundo as suas obras. Para motivar a mudança, Oséias lembra a história de Jacó, o pai da nação. Ele nasceu suplantando o irmão e, quando adulto, lutou com Deus, venceu e chorou, pedindo graça. Essa história serve como um modelo. Volta ao teu Deus, conserva a piedade e a justiça e espera sempre no teu Deus. No entanto, o profeta retorna à realidade atual, onde Israel se comporta como um mercador fraudulento e será punido com o exílio. Deus lembra que usou profetas para guiar o povo, mas a rejeição de Efraim trará o sangue derramado de volta sobre ele. Oséias capítulo 12. Efraim cerca-me de mentira e a casa de Israel de hipocrisia. Judá é um testemunho traidor de Deus que tem comércio com as iródulas. Efraim se alimenta de vento, persegue o vento do Oriente, multiplica dia a dia a mentira e a violência. Fazem aliança com a Síria e transportam óleo em homenagem ao Egito. O Senhor está em processo com Judá. Vai castigar Jacó pelos seus atos e tratá-lo segundo as suas obras. Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão e, quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e lhe pediu graça. Encontrou em Betel, onde Deus nos falou. O Senhor, Deus dos exércitos, cujo nome é Javé. Quanto a ti, volta ao teu Deus, conserva a piedade e a justiça, espera sempre no teu Deus. Esse mercador tem uma balança falsa e ama a fraude. Efraim disse: em verdade tornei-me rico, amontoei fortuna, mas todos os seus ganhos não poderiam compensar os pecados que ele cometeu. Eu sou o Senhor teu Deus desde a saída do Egito. Farei com que habites de novo sob tendas como nos dias de festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. Pela boca dos profetas falei em comparações. Se Galaade não passa de um ídolo vão, eles se tornaram em Gigalde um puro nada. Ofereceram sacrifício aos ídolos, por isso seus altares serão transformados em montões de pedras no sulco dos campos. Jacó fugiu para os campos de Arão. Israel trabalhou como servo para obter esposa, e por uma mulher guardou os rebanhos. O Senhor fez sair Israel do Egito por um profeta. Por um profeta foi guardado o povo. Efraim causou amargos desgostos, por isso o sangue que ele derramou recairá sobre ele, e seu Senhor lhe pagará seus ultrajes. Hoje nós iremos ler a única carta de Judas, que é irmão de Tiago. Escreve aos eleitos, inicialmente pretendendo falar sobre a comum salvação, mas a urgência da situação o força a exortar os cristãos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. O motivo é a infiltração furtiva de homens ímpios, que transformam a graça em dissolução e negam Jesus Cristo como único Mestre e Senhor. Para provar a certeza do juízo, Judas usa exemplos históricos de condenação, a destruição dos incrédulos do Egito, os anjos caídos e a punição de Sodoma e Gomorra. A principal injunção para os cristãos é a edificação mútua da Santíssima Fé, orando no Espírito Santo e praticando a misericórdia para com aqueles que estão em dúvida, arrebatando-os do fogo. Livro de Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação,
senti a necessidade de dirigir-vos esta carta, para exortar-vos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quisera trazer-vos à memória, embora saibas todas estas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhanças, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também esses homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhece, senão de um modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão. Ai deles, porque andaram pelos caminhos de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esses fazem escândalos nos vossos ágapes, banqueteiam-se convosco despodoradamente e se saciam a si mesmo. São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desenraigadas. Ondas furiosas do mar que arrojam as espumas da sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o espírito. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutualmente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais tende compaixão, repassadas de temor, detestando até a única manchada pela carne. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, a Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Nesse trecho do Salmo 134, o salmista declara a verdade imutável de Deus. Seu nome é eterno e sua lembrança perdura de geração em geração. Essa constância garante que ele é o guarda de seu povo e tem piedade de seus servos. Em seguida, há um contraste mordaz entre este Deus vivo e os ídolos dos pagãos, que são apenas prata e ouro e que possuem sentidos incompletos. Boca que não fala, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. O juízo mais forte é a advertência solene. Assemelham-se a eles todos os que os fizeram e todos que nele confiam. O salmo se encerra com o chamado triplo e inclusivo a todo o povo de Deus, para bendizer o Senhor e uma bênção final vinda de Sião. Salmo 134, dos versículos 13 ao 21. Ó Senhor, vosso nome é eterno. Senhor, vossa lembrança passa de geração em geração.
pois o Senhor é o guarda de seu povo e tem piedade de seus servos. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro, são obras de mãos humanas. Têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir. Não há respiração em sua boca. Assemelham-se a eles todos os que os fizeram e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei o Senhor. Casa de Arão, bendizei o Senhor. Casa de Levi, bendizei o Senhor. Vós todos que o servis, bendizei o Senhor. De Sião seja bendito o Senhor, que habita em Jerusalém. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 43, passa da ordem do sol e da lua para o esplendor das estrelas, que servem como sinal para os exércitos do céu e são indefectivelmente vigilantes. A palavra do santo. E são indefectivelmente vigilantes a palavra do santo. Em seguida, ele louva o arco-íris, uma visão de beleza e um círculo de glória estendido pelas mãos do Altíssimo. A maior parte da meditação se concentra nos fenômenos meteorológicos, a neve, a chuva, o granizo, o trovão e o vento. Todos esses elementos são ferramentas de Deus, que ele comanda com facilidade e que demonstra seu poder, congelando a água como cristal e vestindo-a como uma couraça. Eclesiástico capítulo 43, dos versículos 9 ao 22. É um sinal para os exércitos do céu que lançam no firmamento um glorioso esplendor. O brilho das estrelas faz a beleza do céu. O Senhor ilumina o mundo nas alturas. A palavra do santo estão prontas para o julgamento. São indefectivelmente vigilantes. Observa o arco-íris e bendiz aquele que o fez. É muito belo no seu resplendor. Faz a volta do céu num círculo de glória. São as mãos do Altíssimo que o estendem. O Senhor, com uma ordem, faz cair subitamente a neve. Acelera a marcha dos raios de seu juízo. Por essa causa se abre as suas reservas e voa as nuvens como pássaros. Por sua grandeza condensa as nuvens e as pedras de granizo caem em estilhaços. As montanhas são abaladas quando ele aparece. Por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do trovão fere a terra, assim como a tempestade do aquilão e o turbilhão dos ventos. Espalha neve como pássaros que pousam, como gafanhotos que se abatem sobre a terra. O olhar encanta-se com o brilho de sua alvura. O coração fica atônito ao vê-la cair. Deus espalha a geada sobre a terra como sal. Quando as águas se congelam, torna-se como pontas de cardo. Quando sopra o vento frio do aquilão, a água gela como cristal, que repousa sobre toda a massa líquida e veste as águas como se fosse uma couraça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.